igreja, vamos mais forte, aplauda o Senhor Jesus. Faz barulho para Jesus ali no teu lugar. Fala para o teu vizinho, Jesus está voltando. Fala para ele, Jesus está voltando. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar nessa manhã. Glória a Deus, aleluia. Essa luz aqui está meio forte, se eu não deu aí para vocês aí, ó. Oi, bom dia, bom dia, bom dia. Amém, glória a Deus. Gente, eu queria rapidamente refletir com você. Eu não pretendo demorar muito nesse momento, porque a gente sempre está caminhando para esse momento ser o momento mais curto do culto e com mais revelação. Por quê, pastor? Porque eu sempre falo que esse momento aqui é o momento onde a gente pratica a adoração literalmente. O que é adoração se não se entregar ao Senhor? Nós fazemos isso cantando, nos entregamos cantando, acabamos de fazer isso, louvor maravilhoso, sim ou não? Daqui a pouco nós vamos nos entregar ouvindo a palavra de Deus. E agora nós nos entregamos entregando. É literalmente esse momento é onde a gente pratica adoração no seu senso literal. Então, você já sabe a revelação por trás desse momento. Você já sabe o motivo por trás desse momento na esfera natural, que é a manutenção desse lugar maravilhoso. Quantos aqui estão alegres pelos nossos kits cada vez mais desenvolvendo, amém? Depois que a gente veio aqui para o primeiro piso, nesse final de semana as nossas professoras tiveram um treinamento maravilhoso com a líder dos kids aqui, foi muito bom. Em breve a gente vai soltar aí um vídeo nas redes sociais para vocês verem como que foi isso, maravilhoso. Nós estamos, se você olhar ao seu redor, ainda temos as nossas salas aqui para levantar as paredes aqui de dentro, nossa sala de consolidação, nossa sala pastoral, atendimento pastoral. E olha ali atrás, gente, está quase pronta, hein? Nossa sala de amamentação, aqui, ó. Amém? Um irmão daqui da nossa igreja, é que eu não costumo falar nome, porque eu sempre esqueço de outras pessoas que também fizeram. Mas um irmão muito querido aqui da nossa igreja veio aqui sozinho e fez isso aqui, ó, colocou o drywall, né? Então Deus conhece quem é o irmão e tenho certeza que vai retribuir 100 vezes mais o seu tempo, irmão. Amém? Em nome de Jesus, está quase tudo pronto. Continuamos, né? Dependendo da sua contribuição para a gente terminar esses projetos. Amém? E aqui estão os nossos meios de contribuição. A única coisa que eu queria trazer para a sua mente, para você refletir, é no momento que Jesus se depara com um jovem rico. E às vezes a gente fica pensando assim: nossa, como é que pode aquele jovem negar seguir Jesus, né? Abrir mão daquilo que ele tinha para poder seguir o Salvador do mundo? Porque a pergunta que Jesus fez para ele não foi uma pergunta, né? A orientação que Jesus deu para ele, depois que ele falou que sabia todos os mandamentos. Isso aí eu sei, de cor, Jesus, desde a minha infância. E Jesus fala assim: olha, te falta uma coisa. Vende o que você tem e compartilha o que você ganha com os pobres. E ele, obviamente, você conhece a história. O jovem se entristeceu e seguiu sua vida. Ele disse: não vou fazer isso, desculpa, Jesus. Mas essa pergunta, irmão, Jesus faz para nós todos os dias. Desculpa, não é pergunta, essa orientação. Toda vez que Deus quer que a gente abra mão de alguma coisa para poder viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas, é o que Jesus falou para o jovem rico. Esse momento aqui é um desses momentos. Esse momento aqui é Jesus falando para você o que Ele falou para o jovem rico. Não tem nenhuma diferença. E muitas vezes nós, sem perceber, agimos da mesma maneira, porque a intenção de Jesus não era fazer com que o jovem rico se tornasse conhecido como um jovem pobre, não. A intenção de Jesus era: ei, você quer mesmo aquilo que eu tenho que oferecer, que eu tenho para te oferecer? Só tem um probleminha, cara. Eu não posso compartilhar o espaço do teu coração com o que você tem.
Você precisa. O problema da riqueza do jovem rico é que aquela riqueza ocupava coração. O lugar do seu dinheiro vai ser no banco, irmão. E você, eu declaro em nome de Jesus, você vai ter muito, hein? Amém? Glória a Deus. Mas lembre, o lugar de dinheiro é banco, não é coração. E esse momento é um dos poucos momentos que a gente tem a oportunidade de demonstrar a Deus: Deus, eu entendo. O lugar dos meus recursos materiais não é aqui. O único que ocupa esse lugar é o Senhor Jesus. Então eu quero orar por você, eu quero declarar que a sua semente aqui vai frutificar neste lugar e vai multiplicar na sua vida. Eu vou repetir, a sua semente vai frutificar neste lugar e vai multiplicar na sua vida, porque quem dá o semeador não é o governo, quem dá o semeador não é o teu patrão, quem dá o semeador é o Deus Todo-Poderoso, o dono do ouro e da prata, aquele que criou tudo e todos, aquele que reina, aquele que é soberano. Esse é o teu Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida de cada pessoa que vai semear neste momento, Pai. Eu declaro que o Senhor possa fazer essa semente frutificarem. Aqui é solo fértil, aqui é solo fértil, aqui é terreno fértil. Veremos as grandezas do Senhor sendo realizadas neste lugar. E os semeadores experimentarão a multiplicação de sementes em nome de Jesus. Aqui os meios de contribuição. Se você quiser usar cartão, ali está. E nós teremos as salvas também passando aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como oprimidos.
mãos, Jesus, flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Aleluia. Você pode levantar suas mãos, fechar os seus olhos aí no seu lugar. Pai, declare isso. Fale para o Senhor o que você quer ser. Eu sei que a gente está acostumado tanto a pedir para Deus, Deus faz isso, faz aquilo. Mas qual foi a última vez que nós paramos para perguntar a Deus como é que o Senhor quer me usar? Como que o Senhor quer me usar, irmão? Feche os teus olhos, não se distraia neste momento. Eu sei que o louvor está maravilhoso, as pessoas são lindas aqui em cima, meu Deus, que gente bonita. Mas essa manhã, feche os teus olhos e fala para o Senhor: Deus, como que o Senhor quer me usar? Como que as tuas águas vivas podem fluir através da minha vida? Como que as bênçãos que o Senhor me deu podem agora fluir através de mim, Senhor? Eu quero ser um rio, eu quero ser como um manancial, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro que a tua igreja, Pai amado, sairá dessas quatro paredes, Senhor, impactando essa comunidade. Eu declaro que o povo dessa nação será impactado por uma igreja de imigrantes, sim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que você diga mais uma vez, diga isso. Você pode aplaudir o Senhor bem forte nessa manhã. Enquanto a música continua, você que nos visita pela primeira vez nessa manhã, você pode levantar suas mãos aí rapidamente. Nós temos um casal aqui. Seja muito bem-vindo. Os líderes aqui, pastores, podem receber nosso casal aqui de visitantes. Mais alguém nos visita pela primeira vez nessa manhã. Glória a Deus. Você pode aplaudir mais uma vez para os nossos visitantes. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Sintam-se em casa, prazer ter vocês aqui. Seja muito bem-vinda, tá? Tenho certeza que Deus trouxe vocês aqui para vocês receberem algo da parte dele. Antes da gente entrar na palavra, pessoal, como sempre, você sabe aquele QR Code do cartaz dos dízimos e ofertas? Tem toda a informação da nossa igreja, tá? Você pode escanear aqui. É o nosso site da igreja. Lá você pode ver os GCs. Nós temos aí 10 GCs espalhados pelo DMV, para você poder participar, ter momento de estudo da Bíblia, de compartilhar aquilo que Deus coloca no seu coração, de comunhão, compartilhar os seus pedidos de oração no final do GC. Amém? Então, nossos GCs têm sido muito bons, muito edificante, em nome de Jesus. Nossa campanha de culto fé continua toda quarta-feira às 8 da noite. Venha, você que ainda não obteve uma ficha. Nós temos fichas ali da campanha? Isso a gente tem ali. Você que precisa de uma ficha para colocar suas causas, seus pedidos de oração para a nossa campanha. Não está ali não? Depois a gente deixa. Aqui, ó. Obrigado, Gui. As fichas personalizadas aqui, ó, com o tema da nossa campanha, tá? Então você que quer participar, colocar seus pedidos de oração nessa ficha, elas vão estar ali no balcão do welcome ao final do culto, para você pegar e anotar e apresentar ao Senhor toda quarta-feira à noite, amém? Glória a Deus, igreja. Family Day, olha aí, ó, gente. Agora sim, o QR Code vai funcionar, tá? Se não funcionar, meu Deus. Mas agora sim, vai funcionar. Nós precisamos saber as famílias que vão participar. Dia 21 de junho, domingo, depois do culto da manhã, nós vamos para o parque. Nós vamos ter um momento lá de comunhão, de lazer, brincadeiras, esportes, futebol.
E claro, o churrasquinho, né? Então cada família, a gente está pedindo para cada família trazer uma picanha e um acompanhamento. Pastor, mas eu sou solteiro, pastor. Por enquanto, você está encalhado, por enquanto. Então, pastor, uma picanha é demais para mim. Irmão, se você quiser contribuir com um valor, sei lá, algo numérico aí para você, um valor numérico para você estar abençoando o evento, você pode fazer isso também. É só você entrar em contato com a gente, tá? E no último sábado desse mês, olha só, gente, nós vamos ter aqui 10h30 da manhã um momento de consagração com os líderes e os voluntários da igreja. Você pode aplaudir os voluntários da nossa igreja que estão servindo hoje de manhã. E logo após nós vamos, então a consagração é para líderes e voluntários, tá? E logo depois está aberto para toda a igreja. Nós vamos fazer evangelismo nas ruas. Nós vamos, amém, igreja? Posso ouvir um amém? Glória a Deus, gente. Igreja não é só isso aqui não, tá? Igreja é lá fora também, amém? Você está comigo? Então, ó, entra lá no grupo do evangelismo. Você quer participar? Nós vamos ter camisetas para te dar. E nós vamos orar pelas pessoas. Vai ser simples, irmão. A gente está ali, as pessoas estão chegando, irmão, a gente quer orar por você, amém? Ora por essa pessoa. Vai ter gente que vai dizer não? Teve pessoas que disseram não a Jesus? Então, se disseram não para Jesus, irmão, provavelmente alguns vão dizer não para você e para mim. Mas não tem problema, a gente oferece oração e depois dá um folheto para eles virem para a igreja, se eles não têm igreja, obviamente, né? Se eles têm igreja, fala para eles continuar congregando na igreja deles, em nome de Jesus. E nosso primeiro jogo da seleção vai ser aqui na igreja, amém? Não, a gente vai assistir aqui na igreja, não vai ser aqui, vai ser lá em... nem sei onde que eles vão jogar. Mas ó, a gente vai assistir aqui na igreja juntos, tá? Um momento de comunhão, um ambiente saudável para você assistir o jogo. Então, escolha seus ambientes. Escolha seus ambientes. Mas a gente vai chegar aqui a partir das 5h30 da tarde. Vamos ter aí uma oração rapidamente, antes do evento começar. Vamos estar vendendo espetinhos, geladinhos. Então, vai ser maravilhoso, amém? Espero ver você aqui com a sua família, glória a Deus. E não sei se vocês viram nosso coffee shop lá atrás, glória a Deus, amém? Então todo domingo vai estar ali servindo um café para você, sua família, né, alguns alimentos para você comer. E não se preocupe em ter que fazer café da manhã, vem tomar café aqui na igreja. E os voluntários, a gente continua tendo também o seu café para os voluntários ali antes do culto, amém? Glória a Deus. Vamos começar? Alguém está pronto aqui para ouvir a palavra do Senhor nessa manhã? Eu tenho certeza que Ele vai falar ao teu coração. Quarta-feira passada nós começamos a falar sobre perseverança. Eu usei um texto que fala justamente sobre perseverança. Nós vimos algo bem interessante do texto. Eu falo nós porque eu interagi bastante com a igreja aqui no quarta-feira, fazendo algumas perguntas e eles respondendo, foi muito bom. E o texto foi Romanos 5:4. O texto ele vai explicar o processo de amadurecimento cristão diante das tribulações. Então, o versículo 4, por favor. Então, diante das tribulações, eu preciso perseverar, ter um caráter aprovado. Um caráter aprovado, esperança. E nós vimos algo interessante aqui, que a esperança fica no último lugar do processo. E que muitas pessoas não conseguem perseverar, porque estão primeiro tentando ter esperança. Quando a Bíblia declara que a esperança é em último lugar. E nós falamos aqui quarta-feira que essa esperança, muitas vezes, ela é confundida com o positivismo. O sentimento de que vai dar tudo certo. E eu falei que não, esperança não é esse sentimento, isso é positivismo. E não tem nada de errado nós sermos positivo diante de uma tribulação. Seja. Declare mesmo, pense mesmo, vai dar tudo certo. Mas irmãos, nessa manhã, o que eu quero falar com você é o seguinte: se é para eu e você pensarmos que vai dar tudo certo, essa frase todo mundo pensa, todo mundo gosta de pensar, todo mundo gosta de declarar.
Mas se for para eu e você, pessoas que confiam em um Deus todo-poderoso, alguém aqui confia em um Deus todo-poderoso? Pessoas que confiam num Deus soberano, pessoas que confiam no Deus que está sob o controle de todas as coisas. Se for para eu e você, irmãos, usarmos a frase vai dar tudo certo, então que isso não seja apenas uma frase, que isso apenas não seja um pensamento, que não seja apenas um sentimento, mas que o nosso vai dar tudo certo seja uma revelação, uma convicção. E assim, meu irmão, eu declaro em nome de Jesus, essas palavras, vai dar tudo certo. Eu quero declarar sobre a sua vida a partir de hoje, que essa frase nunca mais fará o mesmo sentido na sua vida, nunca mais terá o mesmo sentido. A partir de hoje, você vai ter uma nova revelação do que significa vai dar tudo certo. Que essas palavras, irmãos, para você não seja apenas uma frase como é para o mundo, mas que essa frase para você seja uma declaração da fé, da evidência de coisas que não se veem e da certeza das coisas que esperamos em nome de Jesus. Alguém aqui comigo nessa manhã? Que você, fala para o teu vizinho, que você não apenas tem o sentimento que vai dar tudo certo, mas tem a revelação. Revelação. Romanos 8, capítulo 18 a 28, a gente não costuma ler, né, uma passagem muito grande, porque a gente vai explicando no decorrer da pregação, mas eu quero ler para você essa passagem. Romanos capítulo 8, versículo 18 a 28 diz: Paulo está escrevendo, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Tem filho de Deus aqui nesse lugar nessa manhã? Pois ela foi submetida a uma inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Alguém está esperando esse dia maravilhoso aí? Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, em nome de Jesus, quando você sentir que você não sabe orar, se for para gritar, grita, se for para gemer, geme, porque o Espírito Santo de Deus está intercedendo por suas causas. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Alguém pode aplaudir a palavra do Senhor nessa manhã? Perda de propriedades, rejeição familiar, rejeição social, prejuízos profissionais, financeiros, espancamento e prisão. Eu acabei de falar para vocês, depois do texto que lemos, apenas algumas das tribulações que os cristãos em Roma enfrentavam debaixo do governo do imperador Nero, que começou a governar ali cerca de 54 depois de Cristo. Paulo escreve a carta em 57, e mais ou menos no ano 64, como se já não fosse suficiente, o imperador Nero, o governador Nero, não sei se era, acho que é imperador Nero, ele intensifica a perseguição contra a igreja. Ele começa a queimar os cristãos vivos para iluminar os jardins imperiais. Sabe esses postes que você vê aí na rua? Tá, agora em vez da luz que você vê,
são pessoas sendo queimadas para iluminar. Ele começou a lançar os cristãos no meio de arenas do Coliseu, é uma delas. Por isso que a gente canta: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja. Nero lançava os cristãos no Coliseu, no meio, e aí liberava as feras, leões, para atacar os cristãos diante de multidão de pessoas. Mas sabe algo incrível da igreja? A igreja é um organismo sobrenatural, porque quanto mais ela é perseguida, mais ela cresce. Eu vim declarar para você de novo, você não entendeu não. Quanto mais a igreja de Cristo, tem igreja de Cristo aqui nesse lugar? Quanto mais a igreja de Cristo é perseguida, mais ela cresce, mais ela avança. Enquanto aí os animais que estão perseguidos, eles viram extintos, eles acabam, a igreja não. A igreja continua avançando. Quanto mais vem para cima, mais a gente vai para cima, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia, aleluia. Mas voltamos para a realidade da igreja em Roma, com o imperador Nero. Se havia um povo que precisava pensar isso, se havia um povo que diariamente acordava e tinha que crer: meu Deus, vai dar tudo certo. Eu acabei de entrar nessa igreja chamada Igreja de Cristo, como alguns conheciam como o movimento O Caminho. Tem que dar certo. Mas diante dessas atrocidades, irmãos, que a igreja de Cristo enfrentava, essa frase não podia ser apenas um pensamento, não podia ser apenas um sentimento, porque convenhamos, irmãos, você até já pensou várias vezes: vai dar tudo certo. Mas quando você vê famílias aí sendo perseguidas, sendo presas, sendo deportadas, será que um sentimento vai te sustentar? Ou será que precisamos de revelar? É justamente isso que Paulo está tentando fazer aqui no texto que lemos. Trazer a revelação do vai dar tudo certo. Não apenas um pensamento. O porquê e o que nós precisamos ter. A revelação dessa frase. Eu declaro que é isso que você vai adquirir essa manhã, em nome de Jesus. Paulo diz: considero que os nossos sofrimentos, versículo 18 do capítulo 8. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. Então, ao mesmo tempo que Paulo está dizendo que não pode ser comparada, ele faz um contraste aqui. Paulo está fazendo um contraste entre o quê? Entre os sofrimentos atuais, a perseguição da igreja, esse é o problema. E ele vai fazer o contraste com a glória que está por vir. Esta é a solução. Então, prega junto comigo aqui, igreja. Eu te pergunto: os sofrimentos atuais, tanto naquela época quanto os seus também hoje, os sofrimentos atuais, a natureza é terrena ou eterna? Vamos lá? Terrena, acertou. Vocês são inteligentes demais, gente. Uma igreja inteligente. Você pode aplaudir? Sim, aplauda aí, você mesmo. Isso, inteligente mesmo. Os sofrimentos atuais são terrenos. A solução que Paulo apresenta, a glória que está por vir, que será revelada em nós e para nós. Eu te pergunto, igreja, essa solução, a natureza, deriva de uma natureza terrena ou eterna? Como? Então vocês estão me dizendo que Paulo está comparando um problema terreno com a solução? Irmão, quando você compara um problema terreno, o ICE é terreno, o governo é terreno. Quando você compara um problema terreno, um problema passageiro, com uma solução que vai permanecer pelos séculos dos séculos, não tem uma outra opção. Esse vai dar tudo certo não deixa mais, não é mais um sentimento. O vai dar tudo certo não é mais um pensamento. Quando você compara o terreno com o eterno, o vai dar tudo certo se torna uma convicção, se torna uma revelação. Terreno, eterno. Por que Jesus morreu na cruz? Para nos salvar?
Será que ele fez tudo o que ele fez? Se desfez a sua glória, não usurpou ser igual a Deus, para nos oferecer uma solução que já já vai passar? Eu te digo que não, e isso que as pessoas lá na época pensavam. Vem nos libertar dos romanos, ai aleluia, Hosana, Hosana, filho de Davi. Por isso que a maioria das pessoas estavam dizendo isso a Jesus, Hosana, Hosana, filho de Davi. Ele vem nos libertar de César. Não, Jesus não veio para soluções terrenas, Jesus veio para uma solução eterna. E quando a maioria das pessoas perceberam que Jesus não estava ali para fazer a vontade deles, os mesmos que diziam Hosana, Hosana, dias depois falavam crucifique-o. Então cuidado com as expectativas que você coloca em Jesus, porque se você está buscando aquele que Ele não vai te oferecer, cuidado, porque um dia você pode estar falando: eu quero ser como um jardim fechado, e depois crucifica. Jesus morreu na cruz para nos dar uma solução eterna, devido a um problema eterno que a humanidade enfrentava, a saber, o inferno. Uma separação eterna de Deus. Graças a Ele, eu e você não temos mais que lidar com esse problema, porque eu declaro, nós vamos estar juntinhos lá no céu, em nome de Jesus. Nós vamos estar juntinhos lá no céu. Então, quando eu penso que vai dar tudo certo, eu preciso ter a certeza, irmãos, que eu estou chegando a essa conclusão por um contraste entre problemas terrenos e uma solução. Vocês são maravilhosos. Pastor, mas eu posso orar por solução terrena, pastor? Eu posso orar? Pode, claro que pode. Mas não se apegue a elas. Não se apegue à solução terrena. Porque solução terrena, diga comigo, solução terrena passa. Mas Mateus 24:35 diz: passarão céu e terra. Essa solução terrena cabe aqui no terra, tá, gente? Passarão céu e terra, mas as minhas palavras, as minhas promessas, a glória que está por vir, isso é uma solução eterna, isso é palavra. Ele diz: as minhas palavras permanecerão. Aleluia. Solução terrena é passageira, são possibilidades. A solução eterna é uma promessa. É uma promessa para mim e para você, a qual você vai se apegar, irmão. Você quer se apegar a possibilidades, ou você quer se apegar a promessas? Deus te faz essa pergunta nessa manhã. Então, se você for orar por uma situação financeira, irmão, ore, peça sim, peça uma provisão financeira, mas não dependa desta possibilidade para ter que pensar isso aqui, não. O seu vai dar tudo certo, não pode depender de possibilidades. Você precisa trazer à mente a glória que está por vir, a solução eterna, um lugar onde o dinheiro não terá mais valor, o dólar vai cair, o real vai cair. A única coisa que terá valor naquele lugar será a presença de Deus iluminando toda a terra. Um lugar onde esse negócio chamado dinheiro perde todo o valor, e perdendo todo o valor, perde a capacidade de te alegrar quando está presente, de te entristecer quando está ausente. Você imagina esse lugar onde o dinheiro não fará mais falta. Por quê, pastor? Porque eu vou ter muito? Não, porque não vai ter mais valor. A glória é revelada em nós, a glória que está preparada para nós. Traga isso à sua mente, irmãos. Compare o terreno com o eterno, e veja, não pode ser comparado. É o que Paulo está dizendo aqui. Alguém precisa, fecha os teus olhos, alguém precisa de oração por enfermidade nessa manhã? Levanta a tua mão aí se você precisa de oração por enfermidade. Ou se você conhece alguém que precisa de oração por enfermidade, um parente, um familiar. Isso, levante sua mão. Fecha os teus olhos. Ore pela cura dessa pessoa. E fale para ela que você orou por ela nessa manhã. Aí mesmo, vai, ora. Senhor, cura em nome de Jesus. Ore pela enfermidade. Peça a cura. Mas traga
Tragam a sua mente, irmãos, um lugar que eu vou deixar a Bíblia te responder. Apocalipse 21:4. Ore pela cura. Ore para Deus trazer essa solução para a sua saúde ou para a saúde dessa pessoa. Mas tenha certeza que você e essa pessoa possam trazer à mente e comparar com esse problema um lugar onde Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, um lugar onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, o mundo caído no pecado já passou, a morte já passou, o dinheiro já passou, a enfermidade já passou, o ICE já passou, o Green Card já passou, cidadania americana já passou. Nesse dia seremos todos cidadãos dos céus, em nome de Jesus. Aleluia. Alguém aqui comigo nessa manhã, em nome de Jesus? Nossa, o tempo voa, hein, gente? Deixa eu avançar para o próximo. O louvor pode subir já. A gente vai fazer uma ministração aqui com louvor. Será que Paulo e Silas, quando estavam adorando naquela prisão, vocês acham que estavam pensando? Será que eles estavam pensando na possibilidade das portas se abrirem? Silas, vamos adorar o Senhor, porque pode ser que Ele abra as portas. Será? Sabe o que eles estavam pensando? Na glória eterna que está por vir. Mas pastor, as portas se abriram. E aí que está, irmão. Enquanto você coloca sua mente na solução eterna, enquanto você pensa na glória que será revelada em nós, enquanto você traz à mente aquilo que Jesus de fato veio nos oferecer, irmãos, quando a solução for necessária, quando a solução terrena for necessária, quando as portas precisarem se abrir, não se preocupa, porque se Deus precisar chacoalhar a terra de novo para abrir as portas para você, o Deus que fez ontem, Ele faz hoje e Ele vai fazer de novo. Não se preocupa, só compara o teu problema terreno com a solução eterna. Esquece de portas abertas, esquece de cura física, não, há algo muito maior. E quando o tempo for certo, Deus providencia a solução terrena necessária para você. As portas se abriram, Paulo e Silas saíram, e naquele dia uma família de romanos foram alcançados pelo Evangelho de Cristo, em nome de Jesus. A gente pula para alguns versículos da frente e a gente se depara com um versículo que faz com que cristãos pensem vai dar tudo certo. Se você perguntar para o cristão, mas por que você acha que vai dar tudo certo, pastor? Ou irmão, normalmente você usaria o versículo que acabamos de ler, Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Agora a gente tem que entender mais uma vez o contexto da vida da igreja de Roma, a igreja de Cristo em Roma, era o que? Tribulação. É claro que Deus age em todas as coisas. Para aqueles que amam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas Paulo aqui, na verdade, o que ele quer dizer para eles é: ei, igreja, as tribulações cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo está dizendo, as tribulações cooperam. Então, se eu estivesse diante de Paulo, não sei você, mas eu ia perguntar para Paulo: Paulo, por que você acha isso? Quais são os bens que tribulações me trazem para você estar declarando isso, Paulo? Então aí nós precisamos ver o que? Eu preciso entender o que Paulo considera como o bem das tribulações. Então, se a gente lê em Romanos 5:3-4, Romanos 5:3-4, nós lemos no começo, eu quero ler com você agora desde o versículo 3. Paulo vai dizer que as tribulações produzem, vamos lá, igreja, tribulação produz perseverança. É bom? Tribulação, através da perseverança, produz caráter aprovado. Caráter aprovado é bom?
Caráter aprovado produz esperança. Esperança é boa. Então aqui está 3 coisas que se encaixam no bem de Romanos. Aí a gente pula para 2 Coríntios 1,6. 2 Coríntios 1,6, Paulo vai dizer: se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês, o que damos o nome, aquilo que é gerado em nós, que tem a capacidade de levar outras pessoas a Jesus Cristo. Isso se chama testemunho. Testemunho é bom? É bom. Então aqui nós vemos 4 coisas que se encaixam no bem de Romanos. Será que a gente pode substituir? Agora volta lá, Gi. Olha só, gente, vocês estão prontos aqui? Volta lá para Romanos 8:28. Será que a gente pode substituir a palavra bem com essas 4 coisas? Será? Vamos lá? Vamos lá? 1, 2, 3. Sabemos que Deus age em todas as coisas para a perseverança, para o caráter aprovado, para a esperança e para o testemunho daqueles que amam a Deus. Há testemunho vindo na sua vida, há testemunho nascendo na sua vida, há testemunho sendo preparado na sua vida. Mas entenda, irmão, esse é o bem de Romanos. Esse é o bem. A pergunta é: nós desejamos esse bem? É esse bem que você tanto ora para que Deus realize? Diante de uma situação financeira, será que a gente só está pedindo dinheiro como solução? Ou será que estamos pedindo: Deus, ajuda-me a perseverar, Deus, ajuda-me a ter um caráter aprovado, Deus, ajuda-me a ter esperança? Você pode ficar em pé em nome de Jesus? Feche os teus olhos comigo. Deus, eu quero ter testemunho, mas o testemunho, Senhor, não é para meu nome aparecer. O testemunho é para que o Senhor seja glorificado, e o Senhor sendo glorificado, as minhas tribulações possam cooperar para a salvação de outras pessoas, para que outras pessoas olhem para mim e digam: ei, irmão, eu quero servir o Deus que você serve. Irmãos, eu quero andar com o Deus com quem você anda. Eu quero isso para a minha vida. Testemunho, testemunho, haverá testemunho em nome de Jesus. Aleluia. Então, temos desejado isso. E aqui vai outra revelação do vai dar tudo certo. Quando esse pensamento vir na sua mente, você precisa saber se você deseja o bem que a tribulação vem te dar. Porque se você deseja o que a tribulação é capaz de fazer, então você pode ter a certeza: vai dar tudo certo. Fala para o teu vizinho: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Fecha os teus olhos nessa manhã. Eu quero profetizar agora, não é uma frase. Eu quero profetizar agora, não é apenas um sentimento. Eu quero profetizar sobre a sua vida uma revelação. Senhor, ajuda-nos a entender que a glória que está por vir, Pai amado, a glória que está por vir é muito maior do que o problema que eu enfrento hoje. Ajuda-me a entender, Senhor Deus, que o bem das tribulações é que eu persevere, é que eu tenha um caráter aprovado, um caráter de Cristo, é que eu ganhe esperança, Senhor, e que eu gere testemunho. Então, baseado nessas suas palavras, Senhor, eu quero profetizar sobre a vida da tua igreja, que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Aleluia.